perguntar o que você está achando desse evento aqui em Macaparana hoje, qual a importância dele para a educação? Muito bom. Esse aí para salientar os alunos a importância das forças aéreas, né? No nosso município. A gente recebe com alegria essa comunidade, a aeronáutica aqui em Macaparana, e também deseja que isso evolua muito, que os alunos da gente possam realmente ingressar na aeronáutica, que eles sintam necessidade de servir a nossa nação brasileira. Os alunos do primeiro ao quinto ano foram convidados para os cobóis, que está acontecendo lá do outro lado, né? Eles vieram aqui para ter uma palestra de higiene bucal, e os maiores do ensino médio para ter a palestra de força aérea. Você não acha que o espaço físico aqui era para ter sido na quadra, em vez aqui na biblioteca, para caber mais pessoas? Nós visitamos diversos prédios junto com a capitã e ela achou prudente que fosse aqui, pela segurança do evento. A segurança do evento. Qual o recado que você deixa para esses jovens estudantes hoje que estão recebendo aqui em Macaparana Brigadeiro? Que eles procurem seguir o exemplo do civismo. Obrigado. Acho muito importante, isso é mais um exemplo assim, em prol da educação, porque, digamos assim, isso enriquece a história de nossa cidade. Quando se tem a visita de uma pessoa, um ilustre, né, comandante como o Major Brigadeiro, que fundou a escola de Brigadeiro Eduardo Gomes, eu acho que isso enriquece muito mais ainda, né, a cultura da nossa cidade, quando se tem pessoas, né, celebridades como essa, né, e eu acho que é importante. Já que o povo diz que o brasileiro não tem memória, é um momento de se rever e de se relembrar um pouco da história de Macaparana, né? Positivo. Eu acho que a gente estamos na Macaparana hoje está vivendo um momento importantíssimo na educação, e para complementar esses exemplos, né, eu acho que esse major veio no momento certo, né? Que eu mesmo, como parlamentar, representante do povo de Macaparana, não conhecia a história desse major. E, na verdade, como ele veio a Macaparana expor, né, algo interessante para o nosso povo, principalmente quando é direcionado à educação, eu acho que é valioso, isso enriquece muito a nossa cidade. Macaparana, você só serve está de parabéns, né? Porque somente um evento desse, com a maioria dos colégios participando, vim tudo contente, tudo feliz da vida. Digo a eles que tenham fé em Deus e prestem muita atenção, porque no mundo umas coisas muito importantes, o estudo é muito importante. A gente tem que fazer tudo para se formar um dia e crescer, porque não existe ninguém pequeno, né? A gente tem que procurar buscar. Estamos aqui com o Major Brigadeiro Pinto Machado. Major, eu andei pesquisando sobre o senhor. Eu queria primeiro começar essa nossa conversa rapidinho, perguntando sobre as dificuldades que o senhor encontrou no seu tempo e as facilidades que está tendo hoje para se chegar aonde o senhor chegou. A pergunta é muito apropriada. De fato, me lembro que em uma das palavras de agradecimento aqui, creio que o vice-prefeito daqui dessa agradável Macaparana dizia que naqueles tempos nós estudávamos num período e trabalhávamos em outro. Em geral se estudava de dia e trabalhava à noite. Comigo não foi diferente. E estudávamos com muito afinco, muito afinco. Era uma época que o computador recém começava a ajudar, de sorte que nós não tínhamos muitos recursos, a não ser estudar em livros, apostilas, da maneira que pudesse, quem tivesse um cursinho para fazer, assim fazia. Hoje em dia a internet auxilia demasiado, mas se por um lado ela auxilia, por outro lado nós compensávamos com os trabalhos em grupo. Os amigos se reuniam para estudar, os que tinham mais facilidades em alguma matéria ou em algum ponto, ilustravam os demais com aquilo e juntos, sem nunca pensar em ser um concorrente do outro, que de fato éramos, nos auxiliávamos para atingir os nossos objetivos. Uma vez ingressado na Força Aérea, a Força Aérea de ontem era uma Força Aérea que exigia mais do piloto.
mais do mecânico, porque a habilidade individual era essencial para o cumprimento da missão. Hoje em dia, certamente, tudo é mais facilitado pelo progresso da eletrônica, da computação. E principalmente no que se refere à navegação, o GPS propicia uma grande precisão. Isso facilita principalmente para encontrar lugares longínquos, pessoas perdidas, pessoas que precisam de ajuda. E nessa organização toda, a Força Aérea, então, melhor pode avaliar e observar os seus elementos, de sorte que sempre irá favorecer com bastante justiça aqueles que precisam chegar nos postos mais altos. Ou seja, hoje há bem mais facilidades do que havia em outros tempos, no tempo que eu comecei. A gente vê que o ingresso de mulheres hoje na Força Aérea está maior do que de quando o senhor começou. Isso se deve a quê? Ao avanço da mulher ou à abertura que as Forças Armadas teve? Muito importante a sua pergunta. Quando eu ingressei na Força Aérea, ainda não era uma realidade o sexo feminino nas Forças Armadas brasileiras. De fato, nem nas Forças Armadas mundiais, com raras exceções, como Israel, que precisava muito de força, de mão de obra, de efetivo. Mas isso foi se popularizando certamente com esse movimento de libertação feminino, e hoje em dia a mulher está par e passo com o homem nas Forças Armadas. A Força Aérea ela já tem pilotos de caça feminino, pilotos de helicóptero feminino. Os pilotos de helicóptero eles têm uma vida mais sacrificada, eu diria, porque como o helicóptero é o único meio aéreo que vai a qualquer lugar, em qualquer tempo, então, geralmente, onde não há apoio nenhum, não há pista de pouso, não há hotel, não há restaurante, enfim, para lá vai o helicóptero e as mulheres aí estão. Não só como pilotos, mas é uma realidade na Força Aérea. As mulheres na área de saúde, as mulheres na área de mecânica são mecânicos de helicóptero, as mulheres na administração, e da experiência que eu tenho, a entrada da mulher na Força Aérea ela significou uma demonstração de competência, porque a mulher, como a dona da casa, a mãe, atenta, conscienciosa, é muito organizada e sobremaneira exigente. Isso torna o ambiente de qualquer maneira disciplinado e o trato com muito respeito. Além disso, o lado feminino às vezes traz um pouco a precisão do militar para o lado emocional. Foi uma contribuição fantástica. Quero também aqui trazer ao nosso bate-papo o vice-prefeito Paulo Silva e perguntar a ele o que ele achou da vinda do Major. A que vai contribuir essa chegada do Major aqui, Paulo, na educação desse jovem aqui de Macaparana? Júnior, a gente viu hoje aqui um pouquinho da história do Brasil. Então, esse momento aqui hoje resgata esta questão de patriotismo, amor à pátria, amor ao seu estado, amor ao seu município, não é? A sua vocação, o seu chamado, querer fazer, o querer zelar pela pessoa, zelar pelo espaço, né? De um modo geral. Então, eu vejo que esse evento hoje traz para a gente esse resgate à pátria, resgate ao patriotismo, esse amor que está dentro da gente, mas que muitas vezes ele é esquecido por dificuldades em manter evento como este, por falta de aproximação, né, de pessoas que são referência, principalmente para a juventude. Eu quero também saber, Paulo, você como um dos gestores da cidade, essa vinda aqui do comando vai contribuir em quê para a grandeza de Macaparana, já que a maioria diz que a gente brasileiro é um pouco desprovido de recordações. Você acha que essa pequena chegada do Major aqui resgata um pouco da nossa história?
não tenha dúvidas, foi até o que eu quis dizer quando eu falei para você que era um momento da gente viver essa questão do patriotismo, né? Porque o Brasil ele é composto pelos estados e municípios, né? E Macaparana está no meio. A gente pode ver aqui um pouquinho da história do brigadeiro Eduardo Gomes relacionada a Macaparana, quando se falou da ligação com, na época, Dona Anita Moraes, a fundação da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, que hoje funciona e tem o nome do brigadeiro. Então tudo isso é resgate da história, faz parte do patriotismo. Como Macaparana, como engrandecimento do município, hoje já foi um dia grande, né? Já está sendo um dia grande para Macaparana. Com certeza, né? Isso abre portas, né? Para outros eventos, para outros acontecimentos. Na medida que as coisas vão acontecendo, também é necessário ampliar algumas coisas para que abrace ou acolha determinado tipo de evento. Então, Macaparana ganhou muito nesse dia de hoje. Deputado, a minha pergunta é mais na área pessoal para o senhor. O senhor tendo aqui um representante do brigadeiro, que dá nome à sua escola, que é uma escola família e tal, retrata para o senhor um pouco da lembrança da sua mãe, da sua avó, dos seus pais que tanto lutaram para ter essa escola hoje funcionando? E eu que fui aluno do brigadeiro, Então, estudei lá mais, né? 4 anos. Na verdade, sim, eu acho que a gente é muito grato. Eu acho que as palavras do brigadeiro Pinto Machado aqui hoje, ela dá um incentivo muito grande para aquelas crianças que estavam aqui. Ele focou numa questão muito importante quando ele colocou que a educação é a única maneira de vencer. Não as facilidades que o mundo atual coloca, mas uma coisa definitiva. E você só vai ter um patrimônio definitivo se você estudar e se você se educar para que você possa ter uma vida digna, decente com a sua família. Então eu acho que isso vindo de um brigadeiro, comandante aqui de toda a região militar da aeronáutica aqui no Nordeste, para nós é muito importante. Eu acho que engrandece a cidade de Macaparana. E por outro lado, resgatar a história que muitos não conheciam. Porque é muito normal a gente colocar o nome de uma pessoa numa estrada, numa ponte, numa escola, e a maioria das pessoas não sabe nem quem é, não sabe qual foi a importância que aquela pessoa teve. O brigadeiro teve essa importância. Macaparana tinha no passado problemas seríssimos de educação. E ele ajudou vovó a construir a escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele trouxe aqui, o brigadeiro não sabe, mas a agência dos Correios que tem em Macaparana foi conseguida por ele. Inclusive um prédio muito bom, que já tem mais de 40 anos, e ainda é hoje um prédio numa condição muito boa. E várias outras ajudas que na época ele deu aqui com ambulância, com várias coisas que ele conseguia com o governo federal em Brasília. Nunca teve em Macaparana. Eu tive a oportunidade de criança ainda, quando fui ao Rio com meu pai e minha avó, de visitá-lo. Uma pessoa que viveu a vida toda na direção da FAB, tanto era que até o fim da vida dele a FAB tomou conta dele, porque ele não era um homem rico, não teve, nem se aproveitou dos cargos que ele ocupou nesse país, diferente hoje do que a gente vê aí. Então, sem dúvida nenhuma, é uma honra muito grande. Eu acho que motiva essas crianças que o viram aqui hoje a cada vez mais estudar, procurar encontrar um caminho que, sem dúvida nenhuma, é um caminho que não tem volta, mas numa volta boa, para que a gente possa crescer, desenvolver e ter uma melhor qualidade de vida. Deputado, a gente acompanha, eu estudei no Brigadeiro também, e a gente vê que a garotada de hoje não tem aquele mesmo ímpeto de estudar, aquela vontade. Paulo também, acho que comunga com esse pensamento, que hoje as facilidades estão tão grandes que eles não têm essa vontade. Isso não prejudica um pouco a Força Aérea, as Forças Armadas do Brasil para o futuro? Olha, de certa forma sim, mas as coisas estão mudando e eu acho que o governo tem esse papel de acompanhar essa mudança. As escolas por tempo integral, ela já é uma forma, isso começou no governo de Java e Eduardo agora está implementando de uma forma mais ampla. Isso já é uma maneira de você motivar o aluno, colocar ele dentro da sala de aula, dar a ele um treinamento mais específico, ter acesso a laboratório e a partir daí motivar, porque hoje as coisas ruins, elas estão aí, é na televisão, é no rádio, as drogas, é o crack, quer dizer, tudo que não presta tem uma facilidade muito grande de entrar na casa de cada cidadão, na casa de cada um de nós. Então eu acho que o grande papel da educação é equilibrar isso,
é você encontrar meios de fazer com que a criança, como você colocou aqui, ela centre um pouco na educação e entenda que aquilo é o caminho para que ela possa ter uma vida melhor e uma vida mais digna. Vou fazer uma pergunta agora para o Major. Eu queria saber do senhor, qual foi a sensação que o senhor sentiu quando o senhor esteve lá no Rio de Janeiro, naquele desastre que teve, que eu andei lendo sobre o senhor, eu vi que o senhor comandou cerca de 1.200 homens. Qual foi a sensação que o senhor sentiu quando chegou lá naquele momento? As sensações e a vivência ela é muito dicotômica, porque no primeiro momento o cenário era de uma catástrofe imensa. O que nós víamos pelos órgãos de imprensa era localizado como se fosse só em um morro, uma colina, um bairro. Aqueles deslizamentos existiam em toda a grande área que vai desde Petrópolis até Cabo Frio. E muita gente sofreu por estar desabrigado. A catástrofe teve uma proporção tão grande que um rio da região mudou de leito. E inclusive uma cidade passou a ficar dentro do leito de um rio. Havia muitas vítimas, muita gente a ser socorrida. Mas, no entanto, nós não podíamos nos deixar dominar por esse sentimento de prostração, o sentimento forte da tragédia, e havia que se trabalhar para salvar e levar ajuda ao máximo possível de pessoas. E a Força Aérea, ela tem uma estrutura que ela atua na paz como se tivesse que atuar na guerra. E naquele cenário nos adaptamos facilmente com os meios que o povo brasileiro coloca à nossa disposição para trabalhar em prol dele mesmo. E aí, aos pouquinhos, cada dia que passava, mais vidas salvávamos. E eu vi lá uma coisa que me impressionou muito. É que na época que estamos, na era da tecnologia, pessoas, para se salvar, utilizaram sinais para se comunicar, porque nem os celulares funcionavam. E foi o caso de três mulheres, eram jovens e uma senhora, que escreveram no chão com pedras e farinha as letras SOS. E um helicóptero que por ali passava avistou e a salvou da inanição e da morte certa. Ou seja, por mais avançado que esteja o mundo, sempre os meios para o salvamento poderão, inclusive os mais primitivos, serem os mais efetivos. O aprendizado lá e a gratificação por ter sido um membro, um instrumento da Força Aérea Brasileira para ajudar aqueles irmãos naquele momento de dificuldade é impagável, inesquecível. Paulo, eu queria perguntar a você, se você quer fazer alguma pergunta ao Major, já que você é radialista, fica à vontade, depois eu te passo o áudio. Na realidade, Júnior, nesse momento aqui não é nem de perguntar, mas é mais de agradecer mesmo, porque Macaparana hoje ganha, né? Macaparana agradece com certeza a sua presença aqui. Aí, como brasileiro, a gente também fica feliz, né, de saber que tem pessoas defendendo a nossa nação, né, o nosso povo, principalmente nos momentos mais difíceis.